Fala galera, bora pra cima. Pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de sistema solar off-grid. Será que realmente vale a pena investir? É o que a gente vai conferir no vídeo de hoje. Bem, antes de falar de sistema solar off-grid, eu gostaria de explicar para vocês o que é. Sistema solar fotovoltaico é aquele que gera eletricidade através de módulos fotovoltaicos, que através da luz solar, da incidência de radiação solar, ele gera eletricidade, né? E hoje em dia nós temos as duas tecnologias, basicamente, que é a on-grid e a off-grid. A on-grid é a eletricidade que é gerada através dos módulos e injetada na rede da concessionária. Ou seja, para se fazer um projeto desse, é necessário fazer uma homologação junto à concessionária, um projeto, uma viabilização técnica e comercial de um integrador que trabalha, de uma empresa que trabalha com sistema solar e um cliente, seja residencial, comercial ou até mesmo industrial, né? O sistema off-grid é um sistema bem parecido, porém não se injeta eletricidade na concessionária, né? Na rede de distribuição, melhor dizendo. É um sistema onde a eletricidade gerada ela é armazenada num banco de baterias. E por que a gente questiona se vale a pena mesmo ou não investir num sistema solar off-grid? Pelo fato de que o custo das baterias hoje em dia é o mais alto, né? A gente sabe que um sistema solar on-grid, embora exista toda uma tramitação junto à concessionária, é necessário um projeto de um técnico, de um eletrotécnico ou de um engenheiro elétrico, um sistema off-grid não tem toda essa burocracia. Porém, a gente ainda emperra nas tecnologias de baterias. Hoje em dia nós temos a bateria de lítio, íons de lítio, né, melhor dizendo, porém é uma tecnologia ainda um pouco cara, né, e a gente sabe que a ciência, né, a indústria ainda está desenvolvendo novas baterias, né, novas tecnologias estão chegando, está se aprimorando muito o setor de baterias, mas ainda temos muito que evoluir, né. Então, para a gente responder a pergunta inicial, se vale a pena um sistema off-grid, o primeiro passo é ter clareza da situação, né? Se, por exemplo, existem situações onde um cliente mora ou possui alguma renda na área rural onde não se tem eletricidade. Eu vou contar um caso específico. Algumas semanas atrás, um cliente nos ligou e perguntou, né, se valeria a pena ou não. Nós fizemos algumas questões para ele, né, perguntando se nesse local, nessa fazenda onde ele iria investir um dinheiro, né, para poder estar gerando ali renda para ele. A ideia dele é o quê? É ter criação de peixes, ordenhas, né, de bovinos e entre outras coisas, produções agrícolas e etc. E a gente fez alguns questionamentos, né? E como ele não tinha ponto de eletricidade lá, qual que foi a pergunta dele? Ele falou: Pedro, eu tenho duas opções. Ou eu contrato a, a concessionária da região dele, né? A concessionária administradora da cidade onde a fazenda dele está situada, e ele teria que arcar com os custos de trazer um ramal de eletricidade até a fazenda dele. Esse ramal, ele estava ali por volta de 800 a 900 metros, né? Então, assim, se a gente considerar cabeamento, transformadores, postes, mão de obra, é um custo bem considerável, né? Então ele teria que arcar com esse custo e mais o custo do padrão de entrada da fazenda dele, que é onde nós temos os nossos medidores, né, aqui na cidade. Ou então ele investiria num sistema solar off-grid, né, o que se baseia no sistema solar off-grid? Nos módulos ou painéis fotovoltaicos, em um controlador que vai pegar essa energia, vai administrar ela, basicamente falando, né, e vai mandar para um banco de baterias. Esse banco de baterias preferencialmente de lítio. Pode ser também estacionário de chumbo ácido,
porém a manutenção dessas de chumbo ácido é muito maior, a eficiência é muito baixa e ela não tem a mesma vida útil de uma de lítio, né? Então não é muito recomendada, embora é usual em projetos off-grid. E também o inversor, né? Basicamente isso, depois do inversor que vai inverter a corrente contínua que está armazenada na bateria para a corrente alternada que vai ser injetada na eletricidade de fato, né, das cargas que a gente utiliza, 98% é corrente alternada. E também todo o sistema de proteção, né, os disjuntores, tanto para a parte de corrente contínua, quanto a parte de corrente alternada e os DPS, que são os dispositivos protetores de surto, contra raio, contra sobretensão natural que vem da rede elétrica. Então, sem contar o aterramento também, que é muito importante. Então, ele estava entre essas duas opções. Trazer um ramal até o ponto de consumo ou investir num sistema solar off-grid. O que a gente estudou, fizemos cálculos e conversamos com esse cliente. Que ele teria, no caso dele contratar um ramal e ter que arcar com todo esse custo, né, de trazer um ponto até a fazenda dele, e ter que ter toda essa dor de cabeça com burocracia, com a concessionária e etc., ele ainda teria que pagar mensalmente a eletricidade que ele iria consumir para a concessionária, incluindo as taxas, né, os custos de eletricidade normal, sem contar que a eletricidade anualmente cresce por volta de 8%, né? Então, ele teria todos esses custos ao longo de muitos anos. Com o sistema off-grid, ele teria um investimento inicial, né, dos equipamentos e também da mão de obra de instalação. Porém, ele se tornaria emancipado, né, do sistema de distribuição elétrica. Ele não teria mais custos mensais, vamos dizer assim. Então, assim, até que ponto vale ou não investir em sistema off-grid? É muito relativo, né? Cada caso é um caso, não existe receita de bolo para sistema solar. A gente tem que ter clareza de cada situação, né? Locais onde se gera onde a eletricidade é essencial, que possa causar prejuízos, por exemplo, para esse cliente, né? Que ele iria ter animais, né? Criação de animais, produção de alimentos, né? Então, assim, se gerar prejuízos consideráveis para ele, até que ponto é interessante ele contratar, né, um ramal de entrada até a sua fazenda, sendo que de repente um transformador poderia dar um problema e ele fica sem eletricidade às vezes por vários dias, né? Como similar a um sistema solar que a gente instalou na cidade de Guararema, no interior de São Paulo, onde o cliente, quando ele ficava sem eletricidade, a concessionária demorava de 2 a 3 dias para voltar lá. Então a gente fez um sistema on-grid híbrido com off-grid, né? Então assim, quando acaba a eletricidade lá, o on-grid dele também para, né? E entra o sistema automaticamente off-grid, através dos bancos de baterias, ele não fica sem eletricidade lá, pelo menos para a parte do escritório dele, onde tem Wi-Fi e os computadores, e para o sistema de irrigação e bombeamento, né, que também não pode parar. Não pode ficar 2, 3 dias sem utilizar. Então, vale a pena? Não vale? Na minha opinião, vale muito a pena. Porém, temos que estudar caso a caso, né? Existem situações que o on-grid é muito mais vantajoso, né? Aí vem a questão, quanto custa um sistema off-grid? Falando sucintamente, de uma maneira assim bem brusca mesmo, vamos colocar que custa mais ou menos uns 40% do on-grid. Tá? Um sistema off-grid custa em torno de 40% a mais de um sistema on-grid, por conta do banco de baterias que hoje ainda é o mais caro a se investir. Pessoal, o vídeo ficou um pouquinho comprido hoje. Agradeço a todos que assistiram até o final, né? Curta a nossa página no Instagram, Sunlux Solar. Nós temos uma página no Facebook também, Sunlux Solar Energias Renováveis. E o nosso canal no YouTube, Sunlux Solar. Curta, compartilhe se você quiser, se você gostou ou não. Dê seu feedback, deixe seus comentários aqui. E a gente nos veremos em próximos vídeos. Valeu? Um forte abraço, galera. Tamo junto e bora pra cima!